Putz, você vê, meu, que eu não falei pra você que o negócio funcionava, você desacreditou. Na verdade, você desacreditou, Fabinho. Eu não acreditei que ia tocar, não. Ainda mais com quem foi, né? É onde a gente põe o pé, mano, o negócio vira. Foi muito bom mesmo. Opa. De novo? Tocando, vamos ver. Meu... Brincadeira, meu. O que foi? O negócio é bom. Não, esse daí... Esse você até conhece, cara. Conheço? Conhece, realmente o grampo o grampo do bem. Mas ele apanhou da polícia. Isso eu não sabia. Polícia eu conheço? Tem certeza que eu conheço? Tenho certeza. Vamos falar com ele? Vamos. Seja bem-vindo, nosso grande amigo, colega e parceiro, Márcio Campos. Vocês dois estão de sacanagem comigo, né? Hoje vocês vão fazer eu pagar tudo o que eu já fiz de pergunta pra polícia. É isso, Bioto? Sim. Hoje é sua vez. Hoje é minha vez, né? Ô, Bioto, que alegria estar aqui com você, que alegria estar aqui com o Fabinho também, né? Eu adorei essa história do tal do grampo do Bioto, viu? Não é por nada, não. Grampo do bem, né? Grampo do bem, pessoal. Pois é, você fez um jornalista hoje cair no grampo. Caiu no grampo. Caiu no grampo, vem contar pra nós. E a gente quer saber. Não, mas você apanhou da polícia? Se apanhou também, mereceu. Você, né? Depois a gente discute o mérito, né, cara? Você acha que eu mereci apanhar da polícia? Cara, ninguém sai de casa pra bater, ninguém sai de casa pra apanhar, mas se levou uma... É verdade, boa essa. Que história é essa, Márcio? É verdade, né? Eu apanhei da polícia mesmo. Agora, você melhorou depois? Antes de eu falar que você tá certo ou tá errado, né? Porque se eu apanhei da polícia eu mereci, eu vou dizer pra você que eu era inexperiente, então. Pronto. Eu vou dizer pra você que eu era inexperiente, Fabinho. Eu acho que pouca gente sabe dessa história, viu, Fabinho? Como é que foi essa pegada? Isso foi em março. Por isso que caiu no grampo. Por isso que caiu no grampo, pô. Apanhei da polícia. Apanhei da polícia. Do sigilo, né? É do sigilo. Ai. Ó, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em março de 99, vocês vão lembrar, obviamente, né? Porque vocês são tão dinossauros aí quanto eu, né? Em março de 99, estava tendo uma polêmica muito grande em São Paulo. Qual era essa polêmica? Essa polêmica era entre o transporte coletivo oficial e os famosos perueiros da época, né? Chamavam perueiros, né? O transporte, depois virou transporte alternativo. Então, era um transporte clandestino. O que a gente viu de polêmica com Uber, com transporte aplicativo hoje, era lá naquela época, né? O que aconteceu? Houve um protesto, ia ter uma votação na Câmara Municipal, e houve um protesto dos motoristas e cobradores das empresas de ônibus lá, que não queriam que aprovasse o projeto de lei para autorizar o transporte alternativo em São Paulo, as famosas peruas, né? E aí, muita gente lá, de um lado, empresas de ônibus com seus motoristas, com seus cobradores, do outro lado, os famosos perueiros e os agregados, aqueles que eram cobradores informais também. No meio da Câmara, a Câmara fechada, aquele vai ter confusão, não vai ter confusão, vai ter confusão, não vai ter confusão, a tropa de choque foi chamada. E eu tava lá cobrindo pra Band, tava um mês em São Paulo, vim cobrir férias, era repórter da Band Vale em Taubaté, e vim cobrir férias, Bioto, e tava no meio ali. De repente, o que aconteceu? A multidão queria invadir a Câmara, né? Agora eu não vou dizer pra você quem é que queria invadir a Câmara, tinha uma multidão, né? Louca querendo invadir a Câmara. A tropa de choque fez o quê? Foi fazendo a varredura, empurrando todo mundo. E onde eu estava com o meu cinegrafista, com o Nivaldo Lima? Bem no meio. A tropa de choque na parede da Câmara, a multidão querendo invadir a Câmara e a gente no meio aqui. Né? Eu bem no meio. Eu olhava pro lado, o outro só eu e o Nivaldo do lado, o cinegrafista. E a tropa de choque veio batendo no escudo, tal. E tira. Eu caí. Levei um tombo, não sei se eu me amarrei no cabo do microfone, o que aconteceu, não tinha microfone sem fio naquela época, eu caí e levei burdoada de tudo quanto é lado, entendeu? Levou mesmo? Levei burdoada, eu voltei pra casa, voltei pra TV, na verdade, isso foi 10 horas da manhã, cheguei na TV 5 horas da tarde com o pé enfaixado. Você não sabia disso, né? Não.
Não sabia. Cheguei com o pé engessado, porque acabou quebrando o meu pé. Cheguei de cadeira de roda dentro da TV, depois de ir pro hospital, depois de fazer boletim de ocorrência. Então, por isso que você tá tirando onda, falando que eu apanhei da polícia, mas e se eu apanhei, eu mereci. Então, eu vou dizer pra você... Tava atrapalhando, né? Eu vou dizer pra você... Atrapalha pra caramba. Já tá entendeu? pedindo pra sair, é daquele tal negócio. Pede pra sair, o cara não sai. É tipo, não, eu quero ser o melhor. Agora vou entendi. fazer. A polícia fez o trabalho dela. E bem feito. Eu era um foca. Tanto é que depois, me lembro perfeitamente que como eu voltei para Taubaté, porque eu estava só cobrindo férias em São Paulo, como eu voltei para Taubaté, para Band Vale, foi aberto um inquérito interno da PM, né, já que houve a celeuma toda, confusão, muita polêmica, e o coronel Paulo Máximo, que era o comandante do 5º BPMI lá em Taubaté, um grande abraço pro coronel Paulo Máximo, um grande amigão, um grande comandante, já está aposentado, ele me chamou para o depoimento. Aí ele falou, pois é, Márcio, e aí? Você lembra quem bateu em você? Você viu o nome do policial que bateu em você? Rapaz, não tem pra onde. Então o inquérito, na verdade, acabou sendo arquivado, né? Porque realmente não tinha jeito. E hoje, isso eu acho que é muito importante, né? Eu com 50 anos de idade hoje, eu tenho muita clareza nas coisas. E eu acho que quando você vai ficando velho, a maturidade tem que te ensinar alguma coisa. E realmente, fazendo meia-culpa, eu não podia estar onde eu estava, Bioto. Eu apanhei porque eu mereci. Então, tá vendo? Eu não podia estar onde eu estava, a tropa de choque estava fazendo a parte dela ali, a PM estava fazendo corretamente a parte dela ali, eu caí e numa hora dessa o cara vai saber quem é repórter, quem não é repórter, mesmo eu estando com o microfone. Na verdade, você entendeu? teve um deslize. Tive um deslize. Caiu. Mas o cinegrafista também se machucou? Apanha? O cinegrafista era mais experiente que eu. Não apanhou, não machucou porque eu caí. Por que aconteceu? Eu caí e eu levei as burdoadas na hora que eu caí. Entendeu? Entendi. Não foi, eu não tava em pé, eu não levei burdoada em pé, porque eu caí e os caras iam varrendo pra tirar a multidão de frente da Câmara Municipal, aí não teve outra Isso saída. foi gravado? Isso foi gravado. Eu só me lembro de eu gritando assim, ai, 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 ai. Só lembro disso. E essa história que você boiou na Agabaú? Como que foi isso? Calma aí, gente. Essa história de boiar, né, Bioto? Essa história de boiar tem duplo sentido, né? Ou porque você é muito ruim, só é coisa ruim que boia, né? Ou boia quando você não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Esse foi meu primeiro dia em São Paulo, Fabinho. O que aconteceu? No meu primeiro dia em São Paulo, 1º de março de 1999, era o meu primeiro dia aqui para cobrir férias, né, da colega Fátima Souza, que foi uma repórter, já que nós vamos... Você deve conhecer Fátima Souza, sim. né? Fátima Souza foi uma das melhores repórteres, ainda é jornalista, ainda é uma das melhores repórteres investigativas de São Paulo, do Brasil, né? Trabalhou com a gente na Band muito tempo e ela saiu de férias. E eu vim trabalhar... Por que eu caí nessa história de polícia? Porque eu vim trabalhar com a equipe da Fátima Souza. O Nivaldo Lima, que hoje é o cinegrafista que trabalha comigo hoje, nesse momento aqui em São Paulo, né? Ele era o cinegrafista da Fátima, e aí eu fui trabalhar com o Nivaldo, que era a equipe da Fátima, então acabava sobrando algumas matérias de polícia para eu fazer. Então nesse primeiro dia em São Paulo, 1º de março de 99, a gente estava na Francisco Matarazzo, fazendo uma reportagem que eu não me lembro qual era, quando caiu um pé d'água em São Paulo, muita chuva aqui em São Paulo, e a minha chefia falou, corre pro Vale do Agabaú que aconteceu alguma coisa lá. E quando a gente chegou lá, já tinha parado a chuva, a gente não conseguiu chegar de carro, óbvio, tava tudo travado, chegamos a pé, andamos, eu lembro que a gente andou pra caramba, e no que a gente deu na boca do túnel assim, a gente não acreditou. O túnel completamente inundado, cheio de água, mas completamente inundado. Eu não tive dúvida, eu vi o bombeiro botando um bote na água pra entrar, eu subi com o cinegrafista, entramos no bote, Bioto, e fomos navegando no túnel. Sabe aquela sensação que você lembra do filme Titanic, Fabinho? Que tem aquela cena quando o Titanic já afundou e aí vem aqueles barquinhos e os caras do outro navio, né, que tava passando, começa a remar e vê as coisas boiando. É aquela sensação. A gente passava com o bote do bombeiro, carro boiando. Felizmente ninguém morreu naquele dia, não tinha ninguém dentro dos carros, né? Gente, carro boiando. Então assim, e eu sentado no bote dos bombeiros, a hora que eu gravo o meu texto pra TV, né, pro jornal, eu encostava a cabeça no teto. Você imagina o que é encostar a cabeça no teto do Anhangabaú? Então, uma das reportagens marcantes foi essa exatamente no primeiro dia aqui em São Paulo. Então você literalmente também boiou em todos os sentidos, né? Além de apanhar Grandes revelações, hein? Hã? Grandes revelações. Essa da polícia eu não sabia.
Mas o Márcio tem uma peculiaridade igual a nossa também. Também ele é muito católico, cara. Caiu no grampo aí que ele escreveu um livro, você sabia? Tá aqui. Oxi. Aqui, ó. Sabia. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para todo mundo aqui que tá acompanhando a gente no celular ou em casa. E foi bem exatamente esse livro, Bioto, na verdade nasceu, Fabinho, e aqui eu conto boa parte da história de como eu fui parar. Aqui, ó. Nesse livro aqui, tá exatamente a história de como surgiu essa cena, né? Essa cena que tem 11 anos, foi em julho de 2013, tá fazendo 11 anos agora, em 2024. Então, nesse livro, né? Aliás, é seu, Bioto. É seu, obrigado, na verdade é seu e da biblioteca do Grampo do Bioto, do NPN, né? Então é da biblioteca. Eu já sei que você já ganhou o livro aqui, então vem mais um livro, vai montar a Só biblioteca. de quem cai no grampo, hein? Só de quem cai no E grampo. pessoas do bem, caem no grampo do bem. Pois é. Essa imagem é inclusive a foto da contracapa que está lá atrás, né? Eu com o Papa Francisco ali, do lado aqui é o Padre Lombardi. Na época o Padre Lombardi era o assessor de imprensa, né, o chefe da comunicação social do Vaticano. Mas no livro eu conto por que eu fui parar ali de frente para o Papa Francisco. Ao contrário do que muita gente imagina, o Papa tá com o dedo levantado ali, mas ele não tá mandando para aquele lugar não, entendeu? Muita gente, teve gente que já chegou a tirar sarro de mim falando, poxa, o Papa Francisco tá levantando o dedo para você. Não, e não é esse dedo que as pessoas estão imaginando. Na verdade, ali tem um significado muito forte nessa imagem. Essa imagem do Papa Francisco tem um significado poderoso que eu tinha acabado de entregar para ele uma santinha com uma relíquia da Inhaxica, né? A Inhaxica é a que está na capa do livro. O livro eu falo sobre Inhaxica. Então ali, e eu falo para ele, olha, o senhor vai canonizar a Inhaxica para gente. E ele eleva esse santinho com a relíquia da Inhaxica aos céus e aponta para o céu, né? O Papa Francisco, ele é uma pessoa, ele é um líder religioso, líder da nossa Igreja Católica, né, Bioto? Que ele valoriza muito a história dos santos, mas os santos que realmente, todos os santos que a gente conhece, tiveram carne e osso, foram de carne e osso, né? Mas ele diz que realmente é isso, né? As pessoas cada vez mais buscam a santidade, mas no sentido de não só o ser santo não significa ser o que a gente escuta falar muito no interior ou nos bairros e tal. Pô, aquele cara é carola, aquela lá é carola, aquela lá não sai da igreja. Não, não é isso, né? É o fato de você pode ser santo na polícia pelo seu comportamento de companheirismo, por exemplo. Entendeu? Legal. O Fabinho pode ser santo, por exemplo, pelo companheirismo dele. Nós só somos santos por companheirismo, então, porque o resto... Então, Bela definição. Gostei. Entendeu? Perfeito. Então, é um pouco assim, o Papa leva para as pessoas a questão do comportamento. Então, ele eleva aos céus ali o santinho da Inhaxica que eu entreguei para ele com uma oração, é uma relíquia. O que é uma relíquia? O que é essa relíquia que está na mão do Papa Francisco? Essa relíquia é um pedacinho de tecido, é um paninho bem pequenininho que foi retirado de um pano enorme, onde foram colocados os restos mortais da Beata, né, quando foi feita a exumação dos restos mortais dela, que na verdade já não são mais restos mortais. São relíquias porque ela já é uma beata, ela já está santificada e falta só mais um milagre para ela ser reconhecida como santa, né? Para ser chamada de santa falta mais um milagre. Então é chamado de relíquia por isso, e não de restos mortais, porque os ossos dela foram colocados em cima desse pano e tudo que toca naquilo que foi da matéria dela vira uma relíquia. Então assim, se pegar o osso dela, do fêmur, de qualquer parte que foi dos restos mortais dela, colocar num pano, ali virou uma relíquia dela. Mas a relíquia primária, a relíquia principal é aquilo que fez parte da massa dela. Então, quando você fala assim, vem aí uma relíquia de Santo Antônio, vem aí uma relíquia de Pio 11, é porque tá vindo uma relíquia principal, que seria um pedacinho de osso dele, que é colocado no invólucro, né? E aquele local, aquele objeto se passa a ser uma relíquia, né? Onde você estava aqui, Márcio? Dentro do avião.
Dentro do avião, da cabine do avião, a cortina ali do avião, né? Nós estávamos na cabine dos jornalistas, 70 jornalistas participaram desse voo, dessa viagem. Foi a viagem para a Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então eu e o André Zorato, cinegrafista daquela época, fomos para Roma. Então embarcamos aqui de São Paulo para Roma. Lá aguardamos essa viagem para vir para o Brasil na comitiva. Nós nos integramos à comitiva, são jornalistas que são escolhidos pelo Vaticano e participamos da cobertura aqui junto da comitiva papal aqui no Brasil. Foi uma semana, né? E voltamos no mesmo avião para Roma também junto com o Papa, porque faz parte da comitiva. A imprensa que acompanha o Papa faz parte da comitiva do início ao fim daquela missão que ele vai cumprir, né? Que no caso era a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. E você lembra o que aconteceu nesse exato momento? O que ele estava falando com você nessa hora? Eu falei para ele, o senhor vai beatificar Inhaxica pra gente. Aí ele fala, Inhaxica? Ele, Inhaxica, né? Fala. Inhaxica. Como que você conheceu a história da Beata Inhaxica? E fala um que você possa falar rapidamente de um milagre dela. O milagre pelo qual eu escrevi o livro. O livro é uma... Ô Bioto, você já fez aquele... Já que você também... Você é devoto de Santo Antônio, não é isso? Santo Antônio. Você me falou que você é devoto de Santo Antônio. Você já publicou em algum jornal assim... publico essa oração em agradecimento antigamente a uma graça alcançada. Tinha muito. Principalmente naquele Primeira Mão. No jornal Primeira Mão. Primeira Mão. Então, os finais eram os agradecimentos, as orações já. E muitas vezes havia aquele papelzinho cair na casa. Você tinha que passar para 10 pessoas em agradecimento. Então, em vez de eu escrever... A graça alcançada. Em vez de eu fazer um negocinho daquele, né, uma publicidade daquela, eu estou publicando aqui no jornal, né, essa oração, a Inhaxica, em agradecimento a uma graça alcançada. Em vez de eu fazer isso... Isso aqui é o agradecimento. Esse é esse quadradinho do jornal. O meu agradecimento a uma graça alcançada por intercessão de Inhaxica é o livro. Eu prometi a Inhaxica que eu vou levar o nome dela onde eu for para que ela se torne cada vez mais conhecida. Inhaxica é uma mulher, né, a Francisca, né, filha de uma mulher escravizada, neta de uma mulher escravizada. A avó da Inhaxica veio da África no navio negreiro, navio de pessoas escravizadas, né? A mãe dela nasceu na Senzala, em São João del Rei, e ela também nasceu na Senzala, em São João del Rei. Depois a mãe e ela foram libertadas, né? E aí tem várias histórias. E o que mais hoje mexe com os biógrafos de Inhaxica é exatamente tentar descobrir quem é o pai dela. Ninguém sabe quem é o pai de Inhaxica. Muito provavelmente, isso é probabilidade, certo. Isso é probabilidade de que Inhaxica é fruto de uma violência sexual, por exemplo. Fruto de um estupro, por exemplo. A mãe dela pode ter sofrido uma violência sexual e dessa violência sexual ou do senhor da fazenda, ou enfim, seja em alguma, de ou de uma relação sexual consentida, mas na senzala com outro homem escravizado. Então não se sabe, né? Então não quero ser leviano aqui para dizer que ela foi vítima da violência, eu não estou afirmando. É uma probabilidade dela ter sido vítima, né? Que era muito comum isso, infelizmente. Ou ela pode ter tido uma relação mesmo consentida na senzala com outro homem que estava escravizado na época. Então o grande desafio dos biógrafos hoje é tentar descobrir o pai dela. Então ela teve uma vida, depois eles saíram de São João del Rei, vieram para Baipendi, no sul de Minas Gerais. Para quê, Bioto? A mãe dela ia recomeçar uma vida. E ela tem irmãos, né? Ela teve irmãos, os irmãos são de outro pai, já um pai conhecido. Os irmãos morreram, a mãe morreu, e uma herança do irmão, que era bem de vida, ficou para ela. E ela não quis casar, ela prometeu que ela ia passar a vida dela, dedicando a vida dela à oração e a Deus. Então ela não se casou, e todo o dinheiro que ela ganhou de herança do irmão e de doações que ela recebia, ela guardava para construir uma igreja que está de pé lá até hoje, que é o Santuário da Imaculada Conceição em Baipendi, que é onde os meus pais se casaram, e daí vem a minha ligação com Inhaxica. Cheguei no ponto que você queria, porque a gente conhece Inhaxica
porque somos da região, porque os meus pais, os meus avós, né, os meus antepassados todos da região já eram devotos, já tinha uma, não é que era devoto, porque ela não era santificada, ela não era beatificada ainda, mas tinha um carinho por Inha Chica, né? E na época dela, que era a época do Império, a gente ainda tinha o Império no Brasil, muitos conselheiros do Império saiu do Rio de Janeiro para pegar conselho com ela, né? E um dos casos muito conhecidos que eu trago no livro, para falar de Inha Chica, foi de um senhor lá da região, Fabinho, que ele perdeu um cavalo, um boi dele, e foi falar com ela, né? Olha, eu queria que a senhora me ajudasse a achar meu cavalo, meu boi. Imagina, em 1800 e pouco, um cavalo, um boi, era um dos maiores patrimônios. Porque boi significava reprodução, né? O cavalo também, mas o cavalo significava força da fazenda, arava a terra, fazia transporte, né? Levava você de um lado para o outro. Então, cavalo e boi eram bens preciosíssimos naquela época. Então, o fazendeiro perdeu um e foi perguntar para ela: você me ajuda a achar? Né? E ela tinha essa fama na época. O termo fama era o que definia Inha Chica na época. Ela falava para a pessoa: olha, assiste a missa primeiro, depois que você assistir a missa aqui, você passa aqui. Aí ele foi assistir a missa e tal, ele voltou: ó, volta para casa agora que o seu cavalo, o seu animal vai estar em tal lugar, você pode ir lá que você vai achar o seu cavalo em tal lugar, mas mais importante que o seu cavalo, volta para casa que a sua filha acabou de nascer. Minha filha acabou de nascer? Naquela época não tinha telefone, no telégrafo era a coisa mais difícil que tinha, entendeu? Era poucos telégrafos. Aí ele voltou para casa, aí ele falou assim: não, se a senhora falou que a minha filha nasceu, realmente minha esposa está grávida, eu quero que a senhora seja madrinha dela. Não, eu não posso ser madrinha dela não, mas eu vou te dar um negócio. Deu uma medalha de Imaculada Conceição para ele, de presente para essa menina que tinha acabado de nascer. E ele deu o nome a essa criança de Conceição, por causa da devoção de Inha Chica por Imaculada Conceição. E qual era o meu desafio com esse livro? Peguei essa história, fui atrás, e o que eu trago de revelação nesse livro em relação a essa história? Uma história de mais de 100 anos, que eu revelo agora que essa medalha que Inha Chica deu para essa criança, a medalha existe ainda. Eu achei essa medalha, achei os descendentes da Conceição, eu falei com uma neta e bisneta da Conceição, e o que elas prometeram para a igreja? Que quando Inha Chica for canonizada, essa medalha que está num local seguro hoje, que ela é muito cobiçada, a família vai dar essa medalha para a igreja, dar para o santuário, porque era da Inha Chica, eles querem devolver, mas assim que Inha Chica for canonizada. Então, assim, esse livro é um agradecimento de graça alcançada. E a graça alcançada qual é? A Verônica, minha esposa, Bioto, estava passando muito mal. Ela teve uma doença muito rara chamada estiocitose células de Langerhans, há 11 dias internada no hospital, e os médicos não descobriram o que era. Até que um dia eu fiz uma oração para Inha Chica, e quando eu voltei, eu estou resumindo aqui, tá? Certo. Eu estou resumindo, eu voltei para o hospital, e aí no hospital a Verônica diz assim: você não sabe quem saiu daqui agora? Quem? Uma médica que nunca tinha vindo aqui no quarto. Faz 11 dias que ela estava internada, apareceu uma médica que nunca tinha ido lá. Essa médica chegou, viu os exames e falou assim: eu acho que eu sei o que você tem. E pediu o exame correto. 2 dias depois veio o resultado do exame correto, era a doença. A médica passou lá no exato momento em que eu estava na igreja, no Santíssimo, rezando, pedindo esse milagre. Eu não pedia a cura dela, eu pedi o milagre do quê? De descobrir o que era. Porque descobrindo, o médico consegue dar o remédio ideal, né? O remédio mais provável, e foi o que aconteceu, entendeu? Amém. Foi exatamente isso. Amém. E essa é a minha devoção por Inha Chica, e o meu papel hoje, a minha missão é divulgar a nossa beata Inha Chica, que em breve eu espero, né, se Deus quiser, o Papa Francisco, ela se torne santa, porque falta só mais um milagre. Que história bacana, Márcio. Show de bola. É, muito, muito joia. Amém. E agora, referente a reportagem, essas coisas, você tá mais pro lado do agro, esses... Ô Bioto, eu acabei me destacando fazendo muitas reportagens do meio policial. E eu, até uma vez, hoje eu
fui fazer especialização, né? Já estou há 3 anos apresentando o jornal no canal Terra Viva, que é um dos canais de agro da Band. A Band tem, o Grupo Bandeirantes, né? Tem no seu cardápio, vamos dizer assim, de TV, são várias emissoras de TV, né? Tem Arte 1, tem Saborearte, tem vários. Tem o Terra Viva e o Agro Mais, que são 2 canais de agronegócio. Então eu apresento um jornal de agronegócio de segunda a sexta no canal Terra Viva, além de fazer as reportagens para o jornal da Band, né? Mas eu reconheço que o grande destaque que eu tive na minha carreira e quando eu ganhei, né, notoriedade com o meu trabalho foi trabalhando com as reportagens policiais, né, tanto no Cidade Alerta da Record quanto no Brasil Urgente da Band, junto com o da Atena, e durante esse período acabei me destacando mesmo porque eu era um repórter que gostava de pisar na lama, que gosto, né, de pisar na lama, de ir para a terra, de ir atrás. Fui o primeiro repórter de Motolink. Hoje se fala pouco em Motolink, né? Mas quando a Motolink surgiu, ninguém queria fazer porque não sabia o que ia acontecer. E eu fui o primeiro repórter que aceitou ser repórter de Motolink, né? Então, durante muito tempo eu fiz isso. E hoje eu decidi, há 10 anos já, há 10 anos eu deixei de fazer assim efetivamente, exclusivamente reportagens do meio policial, mas hoje ainda faço algumas, né, quando há necessidade. Para o Jornal da Band faço também, mas não é mais específico, né? Eu faço de tudo, é política, economia, polícia. Aliás, eu quero fazer mais uma reivindicação aqui mais uma vez, que eu sempre fiz reivindicação para isso. O Comunix. Comunix é um prêmio que existe, né, para reconhecer os melhores profissionais da área de comunicação. Assessoria de imprensa, empresa de assessoria, empresa de comunicação, diretor de redação, repórter, e tem vários segmentos lá. Jornalista de meio ambiente, jornalista de política. E eu sempre reclamei, por que não tem jornalista de polícia? Não tem o jornalista Não tem, policial? não tem um prêmio para o reconhecimento do jornalismo policial. Né? E tem gente que acha que jornalismo policial é um termo pejorativo. Na minha opinião, não é. O que mais a gente se fala no Brasil hoje? A gente fala de segurança pública. Tem que parar com a hipocrisia no Brasil de achar que jornalismo policial não é jornalismo. Né? A gente sofre uma hipocrisia até dentro da nossa categoria. Tem jornalista que torce o nariz. Olha como polícia sofre, até pelo nome de polícia. Pois rapaz, cara. E saiba que eu levanto essa bandeira há muito tempo, de ter reconhecimento para o jornalismo policial. E aí, existe uma parte da categoria do jornalismo que é dar uma maquiada nisso, né? Chamando de jornalismo investigativo. O caramba de jornalismo investigativo, entendeu? Existe o jornalismo policial, sim, que faz aquelas matérias de polícia todos os dias. E por que a gente tem que fazer matéria de polícia todo dia? É porque a gente é urubu? Porque é só desgraça que dá audiência? Não, não é não. Porque a primeira coisa que acontece quando tem um crime que a pessoa se torna vítima é chamar a imprensa para ajudar a polícia. Como? Quando um caso ganha notoriedade porque está sendo falado, né, as pessoas têm condição até de saber mais e ajudar a denunciar. A ligar no Disque Denúncia e a polícia ir lá checar a informação. Jornalista não tem que investigar como policial. Jornalista tem que noticiar como jornalista, né? A investigação é feita pela polícia. Existe aquele jornalismo que é mais detalhado, sim, mas quem investiga é a polícia, quem levanta tudo é a polícia. Nós temos que fazer a nossa parte de noticiar esse bom trabalho da polícia. Então, sim, existe jornalismo investigativo, existe o jornalismo que mostra a investigação da polícia. Eu tenho que fazer papel de investigador, de detetive? Não, eu discordo completamente. Agora, eu posso fazer um trabalho jornalístico detalhado em cima de uma investigação da polícia. Aí eu concordo. Entendeu? Agora, que a gente precisa parar com a hipocrisia de falar que existe jornalismo investigativo e não existe jornalismo policial, isso tem. Isso tem que parar, entendeu? E isso tem que partir do próprio meio jornalístico. E esses prêmios que reconhecem o jornalismo brasileiro tem que reconhecer, sim, o bom jornalista que faz matérias policiais. Tá dado o recado, né, Belto? Bem dado, né? Aliás, eu pedi para a polícia ajudar a gente, para a polícia não, para os policiais, para os profissionais da segurança pública encampar essa bandeira junto comigo, né? Porque sim, reconhecendo isso, não está reconhecendo só o jornalista, está reconhecendo o trabalho da polícia. Sim. Segurança pública sempre foi destaque.
Entendeu? Não é jornalismo policial, é jornalismo de segurança pública. Como tem jornalismo de saúde, de política, de meio ambiente, de tecnologia. Todo mundo tem que ser reconhecido. Muito bom. Com certeza. Márcio, fala um pouco da sua carreira. Fabinho, eu comecei no jornalismo, olha que coisa, né? Eu sempre quis fazer jornalismo esportivo, estou falando de segmentação, né? Então eu sempre quis fazer jornalismo esportivo. Como que eu comecei? Ô Bioto, eu gosto de política, viu? Eu gosto de debater política, eu gosto de discutir política, eu fiz movimento estudantil, né? E no movimento estudantil, por que eu estou falando movimento estudantil? Porque tem toda a ligação com a minha carreira. Né? Quando eu cheguei no segundo colegial, na nossa época era colegial, né? Minha, sua, do Fábio. Quando eu cheguei no segundo colegial, eu lutei dentro do meu colégio, da minha escola, sempre estudei em colégio público, escola estadual de primeiro e segundo grau, Oswaldo Cruz, em Cruzeiro, lá no Vale do Paraíba. Eu falei, a gente tem que ter um Grêmio estudantil aqui. Isso foi em 91, a gente estava naquela transição para a democracia, que tinha terminado o regime militar, né? E estava na transição depois de 85, 88, e ali era 91, e o nosso colégio não tinha tido ainda um Grêmio estudantil, e eu participei da reconstrução do Grêmio estudantil do meu colégio, fui o primeiro presidente de Grêmio estudantil, primeira chapa depois da redemocratização na escola, e o outro candidato, eram duas chapas, o candidato, meu opositor, o eu opositor dele, era repórter da Rádio Cruzeiro, Sandro Felipe, né? Que era o André e tinha o Sandro Felipe. E aí o Sandro queria fazer propaganda da chapa dele na rádio para atingir os pais dos alunos, né? Aí o cara da rádio, o Carlos Coelho, grande apresentador, né? O Carlos Coelho falou assim, não, traz o menino lá para debater, fazer um debate na rádio, porque já que você é repórter, você vai dar de 10-0 nele e é melhor fazer um debate, que é melhor. Eu fui, aceitei o debate, terminou o debate, o próprio apresentador falou bem, você se deu bem com essa história de falar na latinha, hein? Gostei de você. Acabou que eu ganhei a eleição para presidente do Grêmio Estudantil, fiz o movimento e eu gostava daí de ir na Rádio Cruzeiro divulgar as coisas do Grêmio. As coisas boas. Semana do Meio Ambiente, Semana da Cultura, semana, né? E até que um dia o narrador, o Reinaldo Costa, falou assim, eu tô precisando de gente para me ajudar aqui no plantão esportivo de domingo. Você não quer vir no plantão esportivo de domingo aqui não? Ser assistente do plantonista esportivo? Vou. Aí eu fui ser assistente do João Vieira, ficava ouvindo rádio Bandeirantes de São Paulo e Rádio Globo do Rio de Janeiro para saber os resultados das partidas. E assim, comecei no rádio, entrei com 17 anos, mudei a minha cabeça, falava que eu queria ser médico, aí mudei para jornalismo, entrei na faculdade, Rádio Cruzeiro, Faculdade, Universidade de Taubaté, Rádio Difusora e Rádio Cacique, e Rádio Cultura em Taubaté, Jornal Vale Paraibano, TV Alterosa, que foi meu primeiro emprego de TV no SBT de Minas Gerais em Varginha, TV Band Vale, TV Band São Paulo, depois TV Record durante 3 anos, voltei para a Band, onde estou há 21 anos de volta na Band. Então, assim, resumidamente, essa foi a história. E no movimento estudantil, eu gosto de contar essa parte, Bioto. No movimento estudantil, quando eu era da universidade, aí nós passamos a integrar o movimento estudantil junto à Uni. Eu cheguei a ser secretário-geral do meu centro acadêmico, da minha faculdade de comunicação social. Depois eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, comandava todos os estudantes, 12 mil estudantes, comandava a entidade, né, que representava 12 mil estudantes na Unital. E nós fundamos naquela época um movimento que foi o primeiro movimento que bateu de frente com o PT, com o PCdoB, com o PSTU da época. Por que a gente bateu de frente? A gente é contra partido político? Não. O partido político ele é importante para a nossa democracia. Não existe democracia sem partido político. Mas no movimento estudantil, nós que integramos um movimento chamado MI, Movimento Independente, a gente era contra, ainda sou contra, a influência dos partidos políticos no movimento estudantil. Sim. Não pode ter influência de partido político em movimento de classe nenhuma. O movimento de classe, de categoria, ele tem que ser natural. Contamina, né? Contamina. O partido político é importante aqui, na sociedade. Para a gente ter o nosso vereador, para a gente ter o nosso prefeito, o nosso deputado, o nosso senador. Se a gente não tiver partido político, a gente não tem democracia. Tem que ter partido político. Agora, no movimento estudantil, não. No movimento estudantil tem que ser independente, ele tem que ser natural. E aí nós conseguimos fazer
por exemplo, ganhar dos partidos políticos a UEE, a União Estadual de Estudantes, quando teve o primeiro presidente na reconstrução da UEE, era um presidente do movimento independente. Então, assim, eu fico muito feliz de ter participado dessa história e dessa fase do movimento estudantil, onde a gente tentou colocar no movimento estudantil uma filosofia de que o movimento estudantil tem que ser para o estudante, não para partido político. Márcio, bate pronto, assim, uma matéria... São Paulo. Uma matéria que marcou, sem ser a prisão do Batoré, claro. Vou explicar aqui, você não sabe quem é Batoré, né, o Bioto? Você não sabe quem é Batoré. Não, foi eu que passei o serviço pra ele. Nem é Binho, nem é Dinho, né? Explica, Fabinho. Batoré. Explica você. Não, a prisão do Batoré... Esses nomes que foram citados são nomes que eram da FEBEM na época, não era isso? Eram infratores que estavam na FEBEM, chegaram a fugir, acusados de cometer crimes graves, estavam na FEBEM, e quando o Fabinho participou da prisão de um deles, ou de todos eles, foi quando eu conheci o Fábio nessa prisão, e a partir daí comecei a acompanhar o trabalho do Fábio como investigador, né? Que para mim, de todos os investigadores que eu conheci, existem outros muito bons por aí, você, Bioto, não chega aos pés do que o Fábio faz, entendeu? Eu combinei com ele antes. Mas o Fábio não chega aos pés do que o Bioto é capaz de fazer, entendeu? Isso que é Isso foi combinado também. Então foi desde essa época, Sim, né? 2003, essa reportagem, 2003, essa reportagem foi muito importante mesmo. Mas enfim, existem várias reportagens e, lamentavelmente, as reportagens que marcam acabam sendo aquelas que são de tragédia, né? Por que marcam? Porque tem comoção, tem emoção. Então, assim, eu fui o primeiro repórter, por exemplo, a bancar, a dizer que aquele fogo que estava tendo ali na cabeceira de Congonhas era de um avião, por exemplo. Eu fui o primeiro repórter, cheguei de helicóptero lá, né, no dia, por causa de uma fonte minha da polícia. Uma fonte minha da polícia que avisou no celular, no helicóptero, o telefone tocou, eu atendi, e ele falou, ó, um avião da TAM, assim, tem 200 pessoas dentro, e eu fui o primeiro, enquanto outra emissora concorrente estava dizendo que era um incêndio num posto de combustível. E a gente atravessou ali no pouso? Que atravessou no pouso, que não parou na pista. Essa marcou muito. Bom, outra que marcou bastante foi uma tragédia que aconteceu em Santa Catarina também, quando desmoronou morros lá, né, o Morro do Baú, né, que foi muito conhecido também por causa da dificuldade de trabalho. A de Mariana, o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, eu tive presente lá também, cheguei. Agora, a barragem de Brumadinho, essa que ainda está muito viva na nossa cabeça, né? Essa realmente é uma das que marcaram também, porque ali eu participei das buscas, né? Com a autorização dos bombeiros de Minas Gerais, que toda vez que eu falo dessa história, eu reconheço o trabalho dos bombeiros que estão lá até hoje, né? Ainda tem gente desaparecida, eles fazem buscas, as buscas não terminaram até hoje, as buscas não acabaram, eles têm equipes revezando lá, então assim, e eles convidaram, né, eu tive a oportunidade de ser convidado pelos bombeiros para participar de um dia de buscas e passar aquele momento rastejando na lama, né, buscando ali junto com os bombeiros encontrar o que poderia ser ali um sobrevivente ou um desaparecido, né? Então, realmente, isso marcou muito, Fábio. Que ano que foi isso? Isso faz o quê? Uns 5 anos? Agora eu tô perdido no tempo aqui também, mas uns 5 anos. 6 anos mesmo. 5, 6 anos. Mas, enfim, não tem como não voltar na imagem do Papa. Essa ganha de todas, né? Não era uma tragédia, mas é uma emoção, uma comoção muito forte. Porque ali, Bioto, eu acho que isso que marca muito. Eu vi a entrevista de vocês, né, o bate-papo de vocês com o Dr. Youssef, né? É a primeira que vocês fizeram aí. E assim, o mesmo sentimento que vocês têm, porque vocês são policiais e estava sentado, acho que nessa cadeira aqui mesmo estava sentado o Dr. Youssef, que foi delegado de quinta classe, ou seja, no nível mais baixo quando chega na polícia como delegado, foi subindo, virou delegado-chefe, titular de delegacia especializada, tal, chegou a ser delegado geral, que comanda a polícia inteira, chegou a ser secretário, um cargo de nível de secretário de Estado, né? Então imagino vocês, a alegria de vocês baterem papo com esse homem que foi chefe de vocês. Então você imagina, Bioto, para nós que somos católicos, tá ali eu como repórter diante do Papa, que é um chefe de Estado. Sim. Porque pouca gente lembra que o Papa, a figura do Papa, não é só uma figura religiosa, não é só uma figura de líder religioso.
A Igreja Católica é a única religião do mundo que tem é um Estado reconhecida, que é né? reconhecido como um país-Estado. O Vaticano O Vaticano, é um um país, país, né? Acho que é o menor, né? Considerado o menor É o país, menor, né? considerado o menor e a menor população também. Não tem 1.000 pessoas residentes no país do Vaticano, no Estado, né, do Vaticano. Então, eu estou diante ali de um chefe de Estado e estou diante de um chefe religioso. Que chefe religioso é esse? É o meu líder religioso da igreja. Então, você imagina, eu como repórter ali, como um profissional, a experiência de entrevistar o líder religioso e de entrevistar um chefe de Estado, mas eu como católico ali também, humildemente, diante do seu líder. Então é difícil, então não tem como se emocionar, né, de se comover. E isso aí realmente é o que marca, né, a grande marca da minha vida. E além disso tudo, tem uns poréns aí. Como é que eu fui parar dentro desse avião? Né? A luta que eu tive para parar dentro desse avião, que foi assim... Foi a chica, hein? A missão era essa, a missão era levar, mas até Sim, chegar ali, sim. Foi Inhaxica, com certeza, levar ali o santinho da Inhaxica que tá na mão dele pra ele, foi Inhaxica que conduziu. Deus ajuda quem cedo madruga, e a Chica tava lá madrugando com você. É isso aí, exatamente, no livro eu conto exatamente como é que eu fui parar desse avião, por quê, né? E falando em, mudando um pouco, e o lazer, o hobby, o que você gosta de fazer? Correr, andar de bicicleta, treinar, o que é o seu hobby hoje? Jogar pedrinha no rio, não, brincadeira, isso aí é quando a gente aposenta. Não, cuidado Você que já a polícia pega de novo, hein? Você vai aposentar já, Biota? É isso? Você vai jogar pedrinha no lago ou Eu não? vou me aposentar, falta muitos anos ainda. Falta muitos anos? Falta, na expulsória 75, né? Se Deus quiser, a gente vai seguir o mesmo caminho do Salomão. O que é expulsória? Eu sei o que é, Biota. O que é expulsória? Expulsória é tipo assim, o funcionário público policial ele pode trabalhar até os 75 anos de idade e não tem mais para onde correr. Nós conhecemos diversos colegas que chegou com 75, ficou até doente posteriormente de se aposentar, porque a gente só vive isso. Eu, Bioto, eu vivo 24 horas polícia, cara. E eu gosto. Eu não me vejo fora disso. Ainda mais agora, né? Depois do Nós por Nós, né? Não, 24 horas, eu ficava 25, né? Então, tipo assim, de vez em quando eu vou ali, mas eu volto, né? Eu falo pros caras, não... sou focado nisso, focado na... A gente brinca de expulsória porque é aposentadoria compulsória com 75. Que é obrigado a se aposentar, né? E a gente fala que é o expulsória. É um termo, assim, um apelido que se deu para aposentadoria obrigatória, né? 75 vai ser expulso. Vai ser expulsório, é um apelido. Mas você perguntou do hobby. Ô Bioto, hoje eu faço um curso de sommelier, não porque eu sou chique aqui você não ser chique hoje, né? Chique aqui é você não achar que é o melhor de todos. Então, Sim. assim, mas é porque eu amo vinho, né? Então eu quis conhecer um pouco mais, entender melhor da história do vinho, né? Então, assim, se pode dizer que isso é um hobby, o hobby é conhecer mais sobre vinho, estou estudando para isso. Agora, o meu hobby, de verdade, que eu fico apaixonado, é andar no meu cavalo. Andar a cavalo, para mim, da mesma maneira que o Fábio, o Dr. Youssef falou aí no bate-papo de vocês, tem um grupo de moto, né? Que se sente livre, sentando numa moto, pegando aquele vento no rosto. Eu me sinto assim em cima do meu cavalo. Que legal. Entendeu? Tá no meu cavalo, sair sozinho, sair com um companheiro, meia hora que seja, dar uma volta na estrada de terra, no meio da natureza, das árvores, da chuva, do sol, desde criança fazendo isso. Então, assim, andar a cavalo para mim é ser livre. Que legal. Que legal. O nosso hobby, como você mesmo disse, é o cavalo de aço. É o cavalo de aço. A gente não gosta muito desse daí, mas com certeza deve ser bem bacana também. Muito jóia. Márcio, eu queria que você falasse só mais um pouquinho do vinho. Que eu acho que você não explorou o quanto você gosta do vinho. O Fabinho quer dizer que eu plantei uva para fazer vinho, entendeu? Fala só mais um pouquinho aí. Você falou que gosta de tomar vinho, mas você não. Eu sei que você tem algo a mais aí. No meu sítio, Biota, é o seguinte: eu quis ter experiência. O Brasil vai se destacar em breve como um grande e excelente produtor de vinho. Por que grande e excelente? Porque excelente a gente já é. Nós já somos excelentes em muita coisa no nosso Brasil que muita gente vai lá fora buscar. O que, por exemplo? Azeite, chocolate, queijo, entendeu?
vinho. As pessoas acham que tudo isso só tem lá fora, maravilhoso. Nós temos tudo aqui. Café. Nosso café, nós somos os maiores produtores, exportadores, melhor café do mundo, entendeu? Com certeza. O vinho, nós vamos sermos grandes produtores e excelentes. Por quê? Excelente já somos, já temos vinhos premiadíssimos. Mas por que grande? Porque as nossas plantações ainda são novas, como de azeite também, de oliveira. Então, a gente é pequeno porque tá frutificando. E eu fiquei apaixonado com essa história do vinho brasileiro, porque chegou uma técnica nova no Brasil de dupla poda, onde você inverte o ciclo reprodutivo da planta, em vez dela produzir num período, ela vai produzir em outro. Que outro? No inverno. As nossas uvas no Brasil, elas produzem no verão. E quando você produz uma uva para vinho no inverno, ela tem mais qualidade, não vou entrar em mérito aqui por quê, mas ela tem mais qualidade porque tem menos chuva. Tendo menos chuva, você tem uma uva melhor para fazer vinho, onde você aproveita melhor as características, as propriedades da uva. E essa técnica está sendo usada hoje no sudeste do Brasil, em parte da Bahia também, em Goiás, né, onde você consegue um vinho bom. E eu resolvi me aventurar nessa história, né, de ter 500 pezinhos de Syrah para fazer um vinho na Serra da Mantiqueira, para a gente poder tomar com os amigos, e na próxima vez que eu vier aqui, vai estar a garrafa do vinho aqui pro Fabinho abrir pra gente. Eu ia fazer esse convite. A primeira garrafa você vai ter que abrir aqui. Vai ter que abrir, o Fabinho que vai abrir essa garrafa aqui. Aí você bebe sim, vinho, Bioto? Vou começar a tomar nesse dia. Com certeza. A gente tem que tomar muita coisa, né? E vinho é um deles. Assim, quando eu digo tomar muita coisa, é tomar cuidado, né? É tomar juízo também, né? Assim, é as brincadeiras que a gente faz, mas o fato de você se cuidar, né, e o vinho é um cuidado, e procurar passar essa mensagem também, né, da bebida alcoólica, né, que bebida alcoólica para menor de 18 anos não pode, se beber não dirija, se for dirigir não beba, enfim, essa é a mensagem mais importante. E o vinho é um hobby também, né, para você poder degustar, para você poder harmonizar, né. Como diz na minha terra, eu prefiro não dizer harmonizar, prefiro dizer ornar. Era. Não orna? Sim. Você é de sul de Minas, né? Eu sou do sul de Minas, nasci em Cruzília, fui criado em Augusto Pestana, Liberdade, e Aiuruoca. Eu tenho o nome das 3 cidades no meu RG, é meu orgulho. E cresci em Cruzeiro, vivi também em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, depois Taubaté e hoje São Paulo. Eu me considero um cidadão de vários lugares. É isso aí. Márcio, Então, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Já acabou? já. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês tomaram muito vinho, talvez vocês não prestaram atenção, né? Agora, depois do programa, a gente vai ter que tomar um vinho. Ai. Mas foi um prazer tê-lo aqui. É uma honra. Você é um jornalista querido pela polícia, né? Quantas vezes você frequentou lá o DEIC e você sabe disso. Você sempre encontrou o tom certo para fazer suas coberturas. Enfim, eu sou suspeito para falar, né? E eu quero agradecer muito aí de você ter vindo e ter prestigiado o nosso programa. Ô Bioto, antes de você falar alguma coisa, eu quero deixar você falar por último aí, né, para eu agradecer, mas eu que quero dizer o seguinte, eu que me sinto prestigiado de estar aqui, de saber que fui um dos primeiros a ser convidado a participar desse bate-papo com vocês, te parabenizar pelo trabalho que você faz de união da classe policial e principalmente da classe de investigadores, né, de agentes de telecomunicação, de escrivães, que como na televisão são profissionais que na maioria das vezes executam o grande trabalho, mas não aparecem. Como os profissionais da televisão, aqueles que não aparecem, onde só o repórter, o apresentador aparece, então eu considero que vocês são esses profissionais da polícia que não aparecem mais os delegados, realmente são gestores e tal, mas vocês são a grande operação desse processo todo de segurança pública. Então, parabéns, Bioto, pelo trabalho que você faz de integrar a polícia do estado de São Paulo, né, com essa iniciativa que você teve vários anos atrás. Assim, o que você fez na categoria policial, nós precisamos em várias outras categorias, e é o que eu clamo agora aqui para que a minha categoria de jornalismo também possa fazer cada vez mais isso, né? Porque a gente vê muito isso nos médicos, a gente vê muito isso também na categoria dos advogados. Então o que você está fazendo nada mais é do que o que a gente vê no meio dos advogados, no meio dos médicos e no meio de algumas outras categorias que são muito unidas. Você conseguiu unir uma categoria importante para a sociedade, que é a categoria da polícia. Então, eu me sinto prestigiado, privilegiado de estar aqui conversando com vocês e podendo falar não só
o meio policial, mas para todo mundo que tem acesso a esse bate-papo produtivo aqui. Obrigado, Fabinho. Obrigado, viu, Bioto? A gente que agradece. Eu fico até feliz pelas suas palavras quando você coloca, principalmente, que todas as categorias sempre reconhecem o médico como eles são fechados uns aos outros. É o que nós precisamos dentro da polícia, sempre sair com a cabeça erguida, mostrar sempre o quanto somos importantes. Uma coisa que me chamou bastante atenção pelo seu trabalho magnífico como repórter, jornalista, hoje já está em uma outra linha, mas sempre fazendo o melhor, é a sua religião. Em momento nenhum você esqueceu da sua religião. Você é católico e está sempre praticando. Isso é importante. Obrigado, Márcio. Só vem aqui quem cai no grampo do bem. Gostei de cair nesse grampo, viu? Esse grampo é do bem mesmo, viu? Tô muito feliz de estar aqui com você. Não esqueça de trazer a garrafa. Vai vir a garrafa. Obrigado, Marcio. Márcio. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.